Questão 8 da FUVEST 2010. Nós temos uma equação de reta que diz, e o texto é tangente no ponto 02 a uma circunferência. De início seria interessante então posicionarmos esse ponto x0, y2, que se localiza aqui, não tem deslocamento no eixo x, apenas no eixo y, e este ponto tangencia uma circunferência. A circunferência só vai ficar clara quando definirmos a reta. Percebe que a reta ela tem essa equação, x mais y igual a 2. Então, para continuar o desenho, a gente pode colocar o ponto 1, 1, onde 1 mais 1 dando 2 respeita a equação de reta. Portanto, quando o x vale 1, o y vale 1, este ponto também pertence a essa equação de reta. Com esses dois pontos, nós podemos definir o desenho da reta e assim a circunferência vai ficar um pouco mais clara de desenhar, pois esse é o ponto de tangência. No ponto de tangência existe uma definição de que a reta tangente com a circunferência, ela forma 90 graus com uma reta que define o centro da circunferência. Então, tomando como base aqui a minha régua, formando 90 graus, você pode traçar aqui uma reta que seja perpendicular a essa outra original que nós desenhamos. Vamos chamar aqui de reta R, e essa outra reta agora, reta S. Essa reta S é perpendicular à reta R, e esta reta S, ela contém o centro da circunferência, que aqui será interessante, x do centro, y do centro. Essa circunferência, portanto, ela tem as suas equações de reta, as suas equações que nos interessam para concluir o problema, que é o raio da circunferência. Para isso, vamos definir então as equações da circunferência. Y menos y do centro ao quadrado, mais x menos x do centro ao quadrado é igual a raio ao quadrado. Substituindo agora esses pontos que pertencem à nossa circunferência, que seria o ponto 0,2, x0, y2, então 2 no y e 0 no x, que foi aquele ponto inicial que nós demos partida, e um ponto que o texto mencionou, o ponto 1, 0, ele pertence também à circunferência. Até o meu desenho já acabou construindo este ponto. Então, quando o x vale 1, o y vale 0. X vale 1, y vale 0. Com essas duas equações, nós podemos fechar um sistema e resolver uma parte da questão, que seria o envolvimento das informações x do centro e y do centro. Fazendo aqui já a substituição, a igualdade, deste raio com este, escrevendo as equações aqui embaixo, você tem o quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, mais x do centro ao quadrado. Tudo isso igual. O quadrado do primeiro, aqui depois esse termo, o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E essa igualdade nasce devido a essa coincidência dos raios. Perceba que aqui nós podemos eliminar o y ao quadrado, o x quadrado, e chegar a uma equação de reta mais simplificada. Vou jogar tudo para o lado direito, colocando 4y do centro, junto com esse menos 2x do centro, e esse 4 vindo aqui negativo, vai sobrar menos 3, tudo isso igual a 0. Percebe que aqui nós temos uma equação que contém os pontos do centro. Eu preciso agora de outra equação para fechar um novo sistema. Para isso, nós vamos trabalhar com a equação de reta S ser perpendicular à reta R. Essa reta S, ela pode apresentar a equação y igual a mx mais h, coeficiente angular, coeficiente linear. E por serem perpendiculares, existe uma regra, retas perpendiculares, onde o coeficiente angular de uma reta vezes o coeficiente angular da outra é igual a menos 1.
Perceba que, no caso da reta R que nós temos, nós ainda não sabemos o seu coeficiente angular, mas basta isolar os termos. A reta R, que é x mais y igual a 2, isolando o y, você tem que menos x mais 2 é a sua equação isolada. Com y isolado, isso garante que o coeficiente angular da reta R, o MR, é igual a menos 1. Substituindo essa informação agora aqui, nós temos como determinar o MS. Menos 1 passa dividindo, chegaremos a um MS igual a 1. Sendo o MS igual a 1, eu posso agora procurar a informação do H. Essa informação do H, coeficiente linear, vai nascer se nós utilizarmos esse ponto que foi fornecido, ponto 0,2, que é o ponto da equação que pertence à reta S também. Então, substituindo aqui com x valendo 0 e y valendo 2, 2 é igual a mx, ou seja, m vezes x mais h. E assim nós chegaremos a h igual a 2, que é o último detalhe que faltava nessa equação de reta S. Essa equação de reta S, ela passa pelo centro, por isso estou buscando ela. Substituindo esses dados do coeficiente angular e do linear nessa equação, nós vamos chegar que y é igual a m, que é 1, vezes x mais 2. Essa é a equação de reta S. E agora, colocando essa informação de que este ponto passa por esta equação, eu posso dizer que y do c é igual a x do c mais 2. Assim eu fecho novamente um sistema, tentando encontrar agora os valores de y e x do centro. Substituindo o y do centro aqui, nós temos 4 x do c mais 2 menos 2 x do centro menos 3 igual a 0. Efetuando os cálculos, a distributiva você tem 4x do c menos 2x do c, 2x do centro. 8 aqui, menos 3 dando 5, joga para o outro lado negativo, menos 5. E o x do centro dando menos 5 meios. Sendo menos 5 meios, dá para achar o y do centro. O y do centro será menos 5 meios mais 2. Você vai ter menos meio. Com esses dois valores agora, nós podemos substituir em uma dessas equações aqui em cima, que contém o raio ao quadrado, e determinar finalmente o raio. Y ao quadrado e esse 1 menos x ao quadrado me parece mais simples. Vamos nela. 0 menos y do centro, que é menos 1, portanto, menos meio, tudo isso ao quadrado, mais 1 menos x do centro, 1 menos o que é menos 5 meios, ao quadrado, isso é igual a raio ao quadrado. Aqui, se você efetuar os cálculos, você tem 1 sobre 2 ao quadrado, 1/4. Aqui nós temos meio, aliás, menos com menos mais, 5 meios. Efetuando os cálculos, 2 mais 5. 2 mais 5, dando 7. 7 ao quadrado, 49 sobre 4. Tudo isso igual a raio ao quadrado. Finalmente, nós temos 50 sobre 4 na raiz para tirar. Assim você chega à raiz de 5 raiz de 2 sobre 2. Aqui eu pulei alguns passos matemáticos devido à grande extensão da resolução. Dá para notar que são vários passos e conceitos. Mas aqui nós temos um resumo mais direto ao ponto dessa questão bem difícil da FUVEST.